Bom, planejamento estratégico da direção, da diretoria colegiada do Sintufes, e na oportunidade nós vamos estar recebendo Antônio Alves Neto, da coordenação geral da FASUBRA, José Maria Castro, também coordenador geral da FASUBRA, Paulo Barella, da coordenação da CSP Conlutas, e Rogério, que é um companheiro do PSOL da Bahia. Queria já cumprimentar os companheiros, agradecer a possibilidade de participar conosco. Cada companheiro vai ter o tempo de 15 minutos para fazer a análise de conjuntura. Sejam bem-vindos. Barella, bom dia. Nós temos 15 minutos com você e depois a gente vai dar sequência com mais companheiros. Bom dia, companheiras e companheiras. Meu sincero abraço aí ao Felipe, aos companheiros do Sintufes, ao conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras da base das universidades do Espírito Santo, que estão aqui nessa atividade, e dizer que é uma satisfação muito grande estar conversando com vocês. Um abraço aí também aos companheiros que vão estar comigo aqui fazendo esse debate aí. Zé Maria, Daniel, Rogério, enfim. Bom, nós vivemos aí uma conjuntura no país. Antes, porém, é bom dar uma pincelada pelo cenário internacional, né? Porque todas as consequências que o Brasil vive do ponto de vista das dificuldades econômicas, da política de superexploração que é feita pela burguesia nacional contra os trabalhadores, tem a ver com um quadro de crise também em nível internacional que se agudiza em função da guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Que, diga-se de passagem, é uma guerra de um país opressor, com poderio bélico, segundo ou terceiro poderio bélico do mundo, contra uma nação que não tem sequer 10% do mesmo poder bélico do agressor, né? E nos comove a reação que os trabalhadores e as trabalhadoras estão fazendo lá na Ucrânia contra essa agressão. Eu tive pessoalmente em Lviv, no leste no oeste, aliás, né, no oeste da Ucrânia, levando o apoio solidário da Rede Internacional de Solidariedade de Lutas, da qual a CSP Conlutas é parte, e podemos observar, né, a organização do sindicato, dos trabalhadores, para resistir à agressão do Putin e seu exército, né? E fica muito claro nas conversas, nos debates que a gente fez, na própria vivência ali com eles, de que essa política do Putin nada mais é do que uma política expansionista para controlar um Estado que é considerado o celeiro, né, da Europa, né? É o Estado, é o país que mais produz alimentos e tal, e que exporta até para a América, né, alimentos e tal. É uma região muito fértil. Então, é um controle que está se estabelecendo ali, inclusive em relação a gás e petróleo e tudo mais, que também esse país é muito rico. E, portanto, é uma falácia dizer que fez a ocupação para salvar os ucranianos de uma ameaça nazista, né? Embora que esses agrupamentos tenham em todo o mundo, e na Ucrânia também tem, assim como está cheio na Rússia também. Então, esse argumento é muito falacioso. Nós temos orgulho, eu particularmente, de ter ido lá e conversado com os companheiros, estabelecendo relações e tal, com esse povo, né, que é emocionante vê-los, né, se voluntariando para enfrentar a guerra contra o opressor. Então, esse é um elemento, digamos assim, que provoca, evidentemente, desequilíbrio na economia mundial. E o outro é o preço do petróleo, que, nesse último período, acabou tendo um certo arrefecimento, né? Caiu em percentuais aí o preço do barril de petróleo em nível internacional, e, portanto, foi isso que garantiu, por exemplo, que houvesse a queda do valor dos combustíveis aqui no Brasil. Não foi por conta de políticas que o Bolsonaro adotou, né, como eles estão alardeando, enfim, mas, na verdade, tem a ver com
esse próprio processo da economia mundial e a queda do barril de petróleo, né? Os números da economia mostram uma ligeira, digamos assim, recuperação da economia brasileira aqui. Ontem os jornais comemoraram, né, as mídias burguesas comemoraram um crescimento de 2% no PIB do último trimestre, mas se a gente considerar o acumulado, né, que é de déficit em nível há 12 meses, né, e nos anos anteriores também, na verdade é uma recuperação muito tênue que não resolve o problema da economia brasileira, né? Ao mesmo tempo, do ponto de vista da população, segue um nível de desemprego estratosférico, né? Aí na casa de quase 14 milhões, considerando os desalentados. E se a gente vai para somar junto com a precarização e aqueles que deixaram de procurar emprego, enfim, nós vamos chegar aí à ordem de mais de 24 milhões de pessoas que não têm uma renda fixa por mês, né? Além disso, a inflação é galopante, ainda que ela tenha tido um arrefecimento nos últimos 12 meses, nos últimos 2 meses, corrigindo, na verdade, nós vivemos no período de um ano, nos últimos 12 meses, no exercício aí desses últimos 12 meses, com uma inflação de mais de 2 dígitos, né? Se considerarmos, inclusive, a inflação para a população pobre, ela é muito mais, ela atinge aí os 15, 16%, porque a população pobre, basicamente, gasta com alimento, aluguel, energia elétrica, enfim, né? Então, e esses produtos, né, foram os que mais cresceram em termos de custo e que atingem mais os salários do setor mais pauperizado do nosso país. Então, esse é o quadro, digamos assim, é o país que o Bolsonaro está nos deixando aí. Por outro lado, eles tentam, e nesse momento tenta, ao fazer algumas medidas, como o Auxílio Brasil, né, tentando, com isso, uma política que o garanta no segundo turno das eleições, porque esse é o objetivo. Estive em Brasília agora nessa semana, tivemos reunião com o relator no Senado, o relator da PILOA, da proposta de lei orçamentária para 2023, e lá, o que entrou lá de Auxílio Brasil é R$400, e não 600, né? Então, a previsão é essa. Portanto, os R$600 colocados aí, ele só vai até dezembro, e é justamente para tentar dar uma alavancada nos índices, né, das pesquisas para o Bolsonaro e tentar chegar ao segundo turno, né? Por outro lado, esse não resolve, porque, independentemente disso, 33 milhões de trabalhadores seguem numa situação de miséria completa, chegando no máximo a um salário mínimo, né? 31 milhões, na verdade, não tem sequer garantia de uma refeição por dia, né? E 15,5 milhões da nossa população, 15,5% da população brasileira, nós podemos dizer que estejam nessa situação de miserabilidade em que não tem garantia de uma refeição ao dia, né? Então, é uma situação em que a economia, né, continua no marco do que é o capitalismo, garantindo os privilégios dos ricos e poderosos. Quanto tempo, Felipe? Só para me situar aqui. Bom. E Varela, 7 minutos. Ok, obrigado. Então, é uma situação em que os privilégios da burguesia são garantidos, por exemplo, para o ano que vem, a perspectiva para pagamento da dívida pública, para os juros da dívida pública, né, que envolve a dívida interna e externa, e que é paga aos banqueiros e aos rentistas internacionais, vai chegar à casa dos 54% do orçamento. E esse segmento, por exemplo, não sofre nenhuma influência da emenda constitucional 95, do teto de gastos, né? Por outro lado, para o servidor público, está previsto aí algo em torno de 14 bilhões, segundo nos falou o senador, relator, que
pode conceder algo em torno de 4,2% de reajuste para o funcionalismo público. Ora, nós estamos, nesse momento, numa mobilização para buscar 19,99%, que é parte das perdas do governo Bolsonaro, né, sem considerar esse ano. Sem levar em consideração também que a ampla maioria das carreiras do serviço público já acumulam congelamento salarial há 4 e 5 anos, 6 anos em alguns casos, né? Então, portanto, é completamente insuficiente o que está sendo previsto aí, né? E os investimentos para as emendas de relator e tal, aí já vão chegar à ordem dos 21 bilhões. Quer dizer, é toda uma política voltada aos interesses da classe dominante, né? No marco das eleições, eu acho que é importante que a gente faça algum registro aí, né? As pesquisas aí têm mantido o Lula na frente, portanto, colocam uma perspectiva de que, pelo menos para o segundo turno, ainda não está garantido se vai para o primeiro, que se Lula se elege ainda já no primeiro turno, no segundo turno, a possibilidade depois depois do debate na Band, em que Simone Tebet cresce, que o Ciro cresce, né? Embora o Bolsonaro tenha ficado uma certa estabilidade, isso aponta uma possibilidade de segundo turno. Mas ainda assim o Bolsonaro se vê numa situação bastante delicada, porque está meio estagnado, né? Ele não consegue avançar para uma variação entre 29% e 32% de intenção de voto nas pesquisas, né? Então, essa é a realidade que está aí, né? Então, está tentando de tudo para chegar pelo menos ao segundo turno. Agora, as últimas denúncias de corrupção aí, né? 10 minutos, Barelo. 5? Você tem 5. Tá bom, obrigado. Eu estava falando sobre a corrupção, né? Que aqui a discussão é essa, né? Todos os movimentos aí em que apareceram denúncias de corrupção foram todos eles abafados a partir da mudança de diretores da PF, de uma relação com Augusto Aras, da PGR, no sentido de sentar em cima dos processos, enfim, para evitar que se faça a investigação, né? Mas caiu como uma bomba essa última aí, que está sendo divulgado muito nas redes sociais aí, da compra dos mais de 100 imóveis, sendo que 51 deles foram pagos em dinheiro vivo, ou parte pago em dinheiro vivo, né, do clã Bolsonaro, da família Bolsonaro. Isso está repercutindo bastante forte e é um ponto negativo a mais para o governo. O problema para nós, trabalhadores e trabalhadoras, é que, independente dos arroubos, por um lado, antidemocráticos do Bolsonaro, né, e ainda que tenhamos a necessidade de reconstruir um governo, digamos assim, no sentido de que garanta a democracia, o fato é que as principais alternativas que aí estão colocadas, do ponto de vista programático, né, em relação à burguesia, em relação aos banqueiros, em relação à dívida pública, não tem muita diferença programática. As diferenças, elas se encontram, se localizam muito mais do ponto de vista da metodologia, ou seja, dos arroubos antidemocráticos, ou, por outro lado, aqueles que defendem democracia dentro do Estado burguês, do que propriamente do ponto de vista econômico, né? Tanto Lula quanto Bolsonaro disseram em diferentes momentos que a reforma administrativa deve ser feita. E essa foi uma das tarefas que nós nos demos no último período, sobretudo no ano passado, para reverter um processo de ataques ao serviço público e aos servidores, né? Que era a emenda constitucional aí, a proposta de emenda constitucional 32, que a gente conseguiu derrotar parcialmente porque ela está lá engavetada ainda, pode a qualquer momento ser puxada do escaninho para ser votada. Então, lamentamos, inclusive, que a proposta do Lula inclua isso, né? E essa tem sido, pelo menos entre os empresários, ele tem divulgado isso. Então, do ponto de vista programático, do ponto de vista da economia, a perspectiva que nós temos não é boa, né, para o próximo período, né?
E eu entendo, para nós da CSP com Lutas, nós vamos fazer um debate com os candidatos que não aparecem na mídia, que não são convidados para os debates aí, nós vamos fazer agora no dia 17, envolvendo a Vera... Ok, obrigado. Envolvendo a Vera Lúcia, do PSTU e do Polo Socialista e Revolucionário, o Péricles, o Léo Péricles, da UP, e a Sofia Manzano, do PCB, porque nós entendemos que precisamos dar o espaço para bases programáticas diferentes dessas que aí estão, né? Uma base programática que aponte para, de fato, enfrentar, por exemplo, o não pagamento da dívida pública, digamos assim, a taxação das grandes fortunas, mas também a expropriação de todos aqueles que ganham com o período de crise ou com pandemia, como aconteceu nesse último período, que bilionários ficaram mais bilionários ainda. Então, esses projetos não são projetos dos candidatos que estão à frente, né? Por outro lado, também é importante discutir nesse marco que é preciso reverter todas as privatizações que tiveram no país, porque é a destruição do Estado e a destruição de empresas públicas que prestam um serviço voltado à população, assim como revogar as reformas da Previdência, trabalhista, enfim, todas as reformas que foram colocadas aí, e as terceirizações, que precisa parar com esse negócio dessas terceirizações. E ainda combinando também com uma política de rechaço ao teletrabalho, ainda que nós achamos que em determinados momentos é possível fazer alguma coisa híbrida, mas o fato é que a regulamentação do teletrabalho significa avançar na escravidão ainda maior dos trabalhadores e atribuir a eles, inclusive, o custo operacional do desenvolvimento do seu trabalho. Então, essas são políticas, por exemplo, que não entram na agenda dos principais candidatos que aí estão, e nós entendemos como elas determinantes. Por fim, nós temos aí o dia 7 e o dia 10, que estão marcados no calendário, que é importante que a gente organize, nós do serviço público, que organizemos colunas importantes para entrar nesse processo, sobretudo, eu diria, no dia 10, porque é a campanha do Fora Bolsonaro, né, que entra nesse elemento aí de organização da classe, e aonde a gente pode avançar com as nossas bandeiras também, criando uma comoção nacional e uma mobilização contra o genocida, contra a política do ultradireita, Bolsonaro e as políticas que estão aí, né? Encerrando, é importante dizer, sem ilusão nenhuma em eleições, viu, gente? Porque eleição não vai mudar a nossa vida. A gente tem que concorrer, tem que participar, tem que votar nos nossos candidatos, mas sem nenhuma ilusão de que a partir da eleição de algum desses aí vai resolver o nosso problema. E tampouco achamos, vou concluir, e tampouco achamos que se combate e se derruba e se derrota o próprio fascismo, né, a ultradireita, apenas com a eleição. Eles vieram para ficar e nós vamos enfrentar esses caras aí no próximo período. Por isso, inclusive, as nossas organizações têm que discutir a autodefesa, debater com a base das categorias a autodefesa, porque eles vão enfrentar as nossas greves, vão enfrentar as nossas mobilizações e, quiçá, pode até atacar os nossos sindicatos. Não estou dizendo que vai haver um golpe, eu acho que a perspectiva não é disso, mas essas ações duras aí, a tendência é que eles continuem a fazer, e por isso nós entendemos que debater o tema da autodefesa também é importante para a classe. Obrigado. Bom, nós vamos convidar o Rogério Ferreira, entendendo Barela, não é da categoria, é da CSP com Lutas, é convidado nosso para esse debate. O Rogério Ferreira também não é da categoria dos técnicos administrativos e educação, mas é convidado nosso para fazer este debate. Rogério é companheiro da Bahia. Rogério, se apresenta para nós aí. Você tem 15 minutos para essa análise. Então, primeiramente, bom dia, né, a todos e todas presentes. Assim como vocês, eu também sou um servidor da educação. Eu gosto sempre de trabalhar com essa concepção de que todos nós somos servidores da educação, temos papéis fundamentais no funcionamento das instituições educacionais. No meu caso, eu estou alocado no cargo de professor, sou professor do Instituto Federal da Bahia e sou graduado e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia.
Então, moro aqui na Bahia, né? E trabalho no IFBA do Campo Salvador. E também estou hoje na segunda Secretaria de Formação Política da Executiva Nacional do PSOL. Então, esse é meu currículo em termos resumidos, digamos assim, né? Saudar a todos que estão na mesa, o companheiro Barela que me antecedeu, né? Aos Sintufes e a todos os companheiros e companheiras que estão participando dessa atividade de planejamento. E planejamento sempre é difícil, porque a gente nunca sabe o que vem na conjuntura, mas também é fundamental para orientar a nossa ação no processo político. E uma ação planejada também é uma ação que nos dá a melhor capacidade de organizar os segmentos explorados e oprimidos. Isso é fundamental fortalecer o sindicato, fortalecer as bases sociais populares, porque sem isso não temos muita saída. Eu concordo com o final da fala de Barela, em vários aspectos que eu concordo com ele. Um dos aspectos que eu concordo no final da fala dele é de que, de fato, nós precisamos entender que as nossas lutas não devem se resumir às urnas. O processo eleitoral está aí, todo mundo está disputando com suas táticas específicas, mas sabemos que o processo de transformação de nosso país depende da nossa capacidade de luta política, social, mais geral, mais ampla e permanente, para além dos anos pares, que são os anos eleitorais. Essa é uma primeira introdução. Deixa eu só abrir meu roteiro aqui, então, ficar um pouquinho de olho no roteiro aqui. Então, veja bem, apesar do governo Bolsonaro significar um rastro de caos e de morte, porque é isso que ele significa, não é um caos que surgiu exatamente com ele, mas que foi intensificado com ele, é uma situação de crise mais longa que o país passa, que está num quadro geral de crise estrutural do capital. Acho que é sempre importante compreendermos esse aspecto. Essa crise estrutural do capital é uma crise de múltipla dimensão, que envolve aspectos econômicos e, consequentemente, sociais também, políticos, ambientais e energéticos. Portanto, é uma crise longa, né, que podemos datá-la, digamos assim, os momentos de desenvolvimento e de como vai se dando até hoje, a partir da década de 70. Então, são quase 50 anos aí de crise prolongada. E esta crise, evidentemente, vai atingindo os países desenvolvidos ou em desenvolvimento, os mais pobres, de forma diferenciada. A Covid, portanto, ela não é, digamos assim, ela é um fator que agravou o quadro de crise, mas ela não é a crise por si só. Ela está dentro desse quadro de crise. Inclusive, a Covid é parte também da crise ambiental, né? Já que é um vírus que se desenvolve, que chega aos seres humanos a partir, inclusive, da expansão das fronteiras do desenvolvimento capitalista, que vai chegando a regiões cada vez mais longínquas, praticamente inabitadas, e nos coloca em contato com possibilidade de enfermidades, de doenças e etc. Tivemos vários ensaios antes da Covid, e tivemos a Covid, e poderemos ter outra, né, ainda neste século no qual vivemos. Nesse quadro geral, existe uma situação de fragilização da classe trabalhadora enquanto classe e também das suas organizações políticas e sociais, seja fragilização no sentido de dificuldade de mobilização, mas seja também fragilização pelos processos de cooptação mesmo, literalmente falando, aquilo que Gramsci chama de decapitação intelectual, isto é, a organização está lá, continua pintada de vermelho, continua, em alguma medida, representando os trabalhadores, mas não tem nenhum vigor transformador, faz parte do sistema. Vivemos isso com variados partidos políticos de origem operária, inclusive o PT, e vivemos isso também com grandes entidades de movimentos sociais, no mundo todo e no Brasil, com a sua particularidade, com a sua especificidade. E num quadro geral de precarização das condições de trabalho, que também é de longa data. No caso específico do Brasil, o aumento galopante do desemprego, o que, claro, contribui para uma situação onde a classe fica mais na preocupação de se defender do que de ir para uma posição ofensiva e conquistar direitos a partir disso. Isso é um aspecto. Um outro aspecto disso é a vacilação tática, a ambiguidade, os erros que a direção política do movimento sindical, popular e democrático comete, né? Porque, na prática, inclusive no Brasil recente, desinvestiu, reduziu o investimento nas lutas para tirar Bolsonaro,
em 2020, 2021. Claro, o fator da pandemia explica um pouco essa dificuldade de mobilização, mas não explica tudo, explica uma parte desse processo. A outra posição política é que as direções, em vez de jogar peso na mobilização para interditar imediatamente o mandato de Bolsonaro, na medida em que Lula foi solto, que foi recuperando seus direitos políticos, na prática acabou direcionando as energias para o processo eleitoral de 2022. Qual o problema disso? E é um debate que eu tenho feito desde 2021 com várias pessoas. É o risco de Bolsonaro se recuperar, o que é uma coisa óbvia de quem está na máquina do Estado e que está, na verdade, desenvolvendo várias políticas no varejo. Vai a política do auxílio emergencial, a política voltada para taxistas, para caminhoneiros, isenções fiscais para atrair setores do capital, enfim, um conjunto de medidas que Bolsonaro está tomando com o objetivo de reduzir a sua rejeição, a rejeição ao seu governo, a avaliação negativa do seu governo, e torná-lo um candidato eleitoralmente viável. E ele, na prática, está conseguindo isso, apesar do caos que é o seu governo. Bolsonaro é um candidato viável. As pesquisas do Datafolha, as 3 últimas, apesar de estarem todas na margem de erro, mas elas apontam uma tendência de uma pequena queda de Lula e um certo aumento de Bolsonaro, associado, inclusive, a uma mudança da avaliação de ruim e péssimo de Bolsonaro, que vem caindo, e essa pontuação está indo para ótimo, boa ou regular. Então, a mudança de melhora da avaliação do governo e um pequeno aumento de Bolsonaro nas pesquisas eleitorais. A última do Datafolha deu estabilidade para Bolsonaro, uma queda de Lula e um aumento de Tebet e Ciro. Esse aumento de Tebet e Ciro, em grande parte, vai ser explicado porque eles tiveram uma exposição muito positiva nas últimas 2 semanas. Ambos tiveram um bom desempenho na entrevista do Jornal Nacional, o Lula também teve um bom desempenho, Bolsonaro empatou, digamos assim, nem foi péssimo, mas também não foi não tão bem quanto os outros. E no debate da Band, Ciro e especialmente Simone Tebet se saíram muito bem, isso deu uma repercussão no dia seguinte, e isso impactou agora nessa pesquisa, mostrando um crescimento de ambos. Se esse crescimento vai se transformar numa tendência e vai se manter, é um outro debate. Eu acho que a tendência é uma pressão pelo voto útil, especialmente aí sobre o eleitorado de Ciro Gomes, e que em 2 semanas aproximadamente ele tem uma tendência mais a desidratar do que a manter uma curva de crescimento. Mas isso é tendência. Tendência é uma coisa que não é muito certeza, são possibilidades com as quais nós trabalhamos. Para além do cenário eleitoral, é preciso considerar que estamos em um quadro de profunda concentração de renda no mundo todo e no Brasil especificamente. Mesmo a retomada do emprego, a redução do desemprego, quando você vai olhar o dado com uma lupa e vai fazer um recorte por raça e gênero, basicamente o desemprego das pessoas negras e das mulheres continua o mesmo patamar. Mas o desemprego entre as pessoas brancas melhoraram um pouco. Então, quando você vai botar a lupa no dado, você percebe que continua, há uma melhora de desemprego, mas é uma memória relativa, muito setorializada. E a população negra e mulheres continua com nível de desemprego ainda bastante alto, mesmo com pequena melhora. Do ponto de vista da desigualdade de renda, o Brasil continua ampliando essa desigualdade de renda. A renda do trabalho no Brasil teve uma pequeniníssima recuperação agora, mas não tira a perda de 2021. Então, uma queda da renda do trabalho que é bastante constante no Brasil. E, além disso, a crise climática, que a gente está vendo aí o Paquistão, estamos vendo a Europa atingida por ela, mas também estamos vendo o Brasil sendo atingido por ela constantemente, e estima-se, inclusive, que até 2050 teremos aproximadamente 216 milhões de pessoas em todo o mundo como refugiados climáticos. É um contingente gigantesco, né? A América Latina tem 17 milhões, provavelmente, a África Subsaariana, 86 milhões, o Leste Asiático e o Pacífico com 49 milhões, portanto, é um negócio gigantesco e que, obviamente, vai trazer uma série de mudanças, de tensões sociais importantes. A resistência popular, ela tem uma dificuldade, não é que ela não exista, ela existe muita luta, existe muita resistência, mas ela é uma resistência que está fragmentada, dispersa, sem uma direção política clara e sem uma alternativa política programática clara em relação ao que está posto. Portanto, fica
circunscrita, fica delimitada por aquilo que é o sistema, no máximo apoiando ou optando por candidaturas que vão apresentar medidas paliativas. No Brasil, portanto, a hegemonia burguesa, a direção burguesa da sociedade brasileira continua e todas as principais candidaturas brasileiras à presidência estão pautadas dentro desse marco da hegemonia burguesa. Portanto, este é o cenário geral, do ponto de vista mundial e nacional, que nós vivemos hoje, né, que os companheiros que me antecederam já colocou alguns aspectos e que eu estou apresentando alguns outros. Bolsonaro, evidentemente, foi suficientemente hábil para não sofrer impeachment, cooptando o Centrão. Além disso, o governo Bolsonaro ainda é submetido a uma espécie de tutela civil, militar e burguesa. Não é uma tutela absoluta, sem conflito, sem tensão, mas sustenta o governo. Então, o governo Bolsonaro conseguiu uma sustentação junto às Forças Armadas, que inclusive embarca na denúncia do sistema eleitoral, da base civil burguesa e também das classes dominantes que optaram por sustentar o governo Bolsonaro, certo? Principalmente aí setores do grande capital, do capital financeiro e do agronegócio. E, por outro lado, Bolsonaro, na prática, alugou o apoio do Centrão, passou para eles, basicamente, a gestão de parte significativa do orçamento e conseguiu não só bloquear o impeachment, como adquirir capilaridade para a sua campanha. Não é à toa, portanto, que ele está, embora a última pesquisa da Datafolha tenha mostrado uma estabilidade, porque ele foi muito negativado nas 2 últimas semanas, mas ele está num quadro que ele vinha de uma recuperação. E pode ser que essa recuperação ainda continue, porque é um jogo que está sendo jogado e ainda temos um mês para o processo eleitoral acontecer no primeiro turno, certo? É importante ressaltar que Bolsonaro, sem dúvida, e aí eu vou entrar um pouco na tática eleitoral de 2022, Bolsonaro, sem dúvida, é o neofascista, né? Se dependesse dele, instauraria um regime autoritário no Brasil de perfil neofascista, portanto, com familiaridades com o fascismo histórico, mas isso não quer dizer que ele tenha força suficiente hoje para ir adiante. O objetivo principal de Bolsonaro é ganhar a eleição. A ameaça de golpe é uma retórica, é uma tática, é um movimento de manutenção coesa de sua base social. É, inclusive, um movimento defensivo, porque ele sabe que, perdendo precocemente o governo, a sua liberdade está ameaçada, obviamente, né? O Poder Judiciário, pelo menos uma parte dele, tende a ir à forra com tudo que passou nos últimos anos. Então, Bolsonaro tem clareza disso. E ele faz o movimento da ameaça golpista, porque isso movimenta sua claque, movimenta seus apoiadores mais orgânicos, estimula o discurso antissistêmico que o ajudou a ganhar a eleição de 2018, mas o objetivo fundamental dele é ganhar a eleição. E todas as movimentações que ele faz é com vistas desse objetivo prioritário. A tendência hoje é ele ganhar a eleição? Não é. A tendência hoje ainda é Lula ganhar a eleição. Mas isso não está dado e, obviamente, existe um tremendo problema para todos nós, que é o que fazemos diante de um cenário eleitoral com uma liderança neofascista como o Bolsonaro no governo. Então, o PSOL fez uma opção tática de declarar apoio e se engajar na campanha de Lula já no primeiro turno. Eu, internamente, fui dos que defendiam uma candidatura própria do PSOL no primeiro turno, mas essa não foi a posição da maioria. A posição da maioria foi a posição pelo engajamento na candidatura de Lula, com vistas a derrotá-lo logo, derrotar Bolsonaro, de preferência no primeiro turno, embora eu acho que não seja a tendência hoje, mas de preferência no primeiro turno. Mas existem vários outros problemas que estão associados à campanha eleitoral. Primeiro, que nenhuma ilusão com Lula. Lula, na prática, vai reproduzir a mesma estratégia de governo que ele já aplicou na sua experiência. É um governo de conciliação de classes em prol do grande capital. Portanto, não é um governo de mudanças estruturais, não tenhamos nenhuma ilusão com Lula sobre isso. É simplesmente o apoio a uma questão tática, colocada para derrotar aquele que é o mal maior, que é Bolsonaro. Mas até para derrotar Bolsonaro, é preciso que a dinâmica da campanha mude. É preciso que haja um processo de mobilização social intensa na campanha. Nós precisamos derrotar o bolsonarismo nas urnas, nas ruas, para derrotar Bolsonaro nas urnas. É preciso impor não só uma derrota eleitoral,
é preciso impor uma derrota social e política mais abrangente do que o processo eleitoral a Bolsonaro. Isso não se faz somente com voto na urna, isso se faz com diálogo, descer para as bases, fazer o convencimento, organizar as mobilizações políticas, organizar as lutas futuras que virão, né, inclusive contra eventuais medidas que o governo Lula possa tomar, mas sem sofrer por antecipação. Para cumprir essa primeira etapa de derrotar Bolsonaro, é preciso impor uma derrota a Bolsonaro nas ruas. Por isso que é fundamental, apesar de o esvaziamento que vai ter, estarmos no grito dos excluídos, mesmo que não seja a mobilização principal do mês de setembro, e é fundamental também que no dia 10 de setembro façamos uma grande mobilização em nível nacional. Nossa mobilização tem que necessariamente ser maior do que a de Bolsonaro, porque nós temos que demonstrar força nas ruas, capacidade de mobilização para barrar qualquer aventura golpista que Bolsonaro venha a dar. E Bolsonaro, provavelmente, vai tentar o golpe. Se ele vai fazer, se ele vai conseguir, é um outro debate. Não acho que seja a tendência principal que ele consiga, mas ele vai tentar, e a única forma que a gente tem de se vacinar contra isso é melhorando o patamar de mobilização social e política que nós temos hoje, que está muito aquém do necessário. É importante, evidente, eleger nossos parlamentares. Eu Concluindo, Rogério. tenho, para concluir, profundo respeito aos companheiros do PSTU, da UP e do PCB que optaram pela candidatura própria, né? Nós não achamos que essa era a melhor tática para a conjuntura, né? O PSOL não achou essa a melhor tática para a conjuntura, então temos um profundo respeito pelos companheiros e companheiras, mas nós, pensando enquanto uma força política que é social também, precisamos unificar as nossas pautas, unificar as nossas lutas, claro que com as nossas variações da tática eleitoral, para justamente melhorarmos o patamar de mobilização social e impor uma derrota a Bolsonaro. Eleitoral, mas não só eleitoral, mas também nas ruas. Então, acho que essa é a principal tarefa que nós temos, é o engajamento, né? Evitar o erro de subestimar a ameaça de Bolsonaro, porque ele não está morto no processo eleitoral. Defendemos uma alternativa programática muito mais avançada do que aquela que o PT apresenta, na base do movimento social. E, claro, meu partido fez uma opção política por apoiar Lula já no primeiro turno, mas nós temos que fazer algo muito além disso, que é o processo de alteração da correlação de forças na sociedade brasileira, pois só assim nós vamos conseguir, de fato, impor uma derrota bem mais abrangente do que somente a Bolsonaro. Derrotar toda a agenda política e econômica que ele representou e, diga-se de passagem, executou. É isso que nós temos que derrotar, independente de quem vai representar essa agenda a partir de 2023. Mas a primeira etapa agora é impedir e bloquear a ameaça neofascista e autoritária, mas sem deixar, sem guardar ilusões com o que virá em 2023, porque só a luta muda a vida e o nosso grande desafio é melhorar e muito o nosso patamar de mobilização social este ano e no ano que vem. Eu vou chamar agora o companheiro José Maria Castro. Bom dia, companheiros e companheiras. Primeiro, saudar a todos e a todas, dizer que é um prazer muito grande estarmos aqui ajudando a contribuir nesse seminário, uma iniciativa importante, né, que os companheiros da nova direção do Sintufs tomou para balizar, para tentar construir a mais ampla unidade, né, que nesse momento se faz necessário. Eu vou desligar aqui um vídeo para depois não ter problema de transmissão. Mas, meus companheiros, minhas companheiras, como eu tenho feito nos debates, da qual me dão uma oportunidade para dialogar, é que nós não podemos iniciar qualquer debate, isso é uma avaliação nossa, antes de sermos solidários, né, com os amigos e amigas e familiares, né, de muitos companheiros fora, que fazem parte dos 683 mil pessoas que morreram no nosso país, né, que foram acometidos pelo Covid, que boa, né, e a grande, ou digamos, podemos até dizer, a grande maioria, por irresponsabilidade desse sujeito que se encontra na presidência da República. Porque um camarada como esse,
e abre aspas, camarada, como esse, que é colocado uma pandemia no mundo e diz que não precisa vacina, que quem toma vacina vira jacaré, que não precisa usar máscara, é uma gripezinha, leva o descaso com o que aconteceu, né, e a previsão que ia acontecer no nosso país, e que até hoje nós estamos ainda numa média morte de 170, 180 pessoas, a gente se acha naturalmente. Um camarada desse não merece nenhum respeito nosso. Essa é a nossa visão. Segunda questão, entendemos também que nesse momento temos que fazermos reflexões do nosso processo de luta, inclusive com esse governo. Antes da pandemia, nós, no caso, servidores públicos, técnicos administrativos em educação, viemos fazendo ações, que foram uma das poucas entidades aí, os nossos sindicatos filiados, que logo no terceiro mês de mandato desse governo, né, até porque já a sinalização era muito forte, qual era o perfil, e nós não fomos esperar, nós achávamos que não teriam com mentiras, até hoje não explicado. Mentira que da anticorrupção, que sou limpo, sou o homem mais direito do mundo. Nós, da FASUBRA, tomamos a iniciativa com alguns servidores públicos e começamos o processo de mobilização. Inclusive, só lembrando aqui a memória de alguns companheiros e companheiras, antes da pandemia, inclusive, deflagrada a pandemia, nós estávamos na plenária em Brasília, realizamos um ato em conjunto do setor da educação, em conjunto dos servidores, né? E passamos o processo, entre aspas, da pandemia, todo ele no processo atual, realizamos plenárias, reuniões, tentamos fazer o que era possível ser feito. E chegamos em agosto do ano passado, portanto, há um ano, digamos assim, um ano atrás, nós, da direção da FASUBRA, em diálogo com o conjunto de servidores públicos, começamos a dizer, olha, não dá mais, temos que, inclusive, colocar em risco a nossa saúde, principalmente nós que éramos das direções, colocar em risco a nossa saúde, mas temos que fazer mobilização, porque senão ele vai aprovar o projeto principal, fora a venda das estatais, que seria a reforma administrativa. E nós construímos, com todas as dificuldades, a unidade no conjunto dos servidores públicos, inclusive quebrando algumas relações internas de dificuldade no conjunto dos servidores públicos, unindo tanto o, digamos, pessoal executivo, judiciário, né, da Fazenda, Receita, juntamos todos e fizemos um processo de mobilização que foi vitorioso. Aprovar a reforma administrativa. E nós somos vitoriosos ao garantirmos chegar no final do ano passado e o governo não teve as condições, pela nossa mobilização, de colocar em votação no plenário. Isso é importante nós resgatarmos. Um outro elemento importante que, ao chegarmos agora nesse ano, já em janeiro, fevereiro desse ano, nós também dissemos, vamos agora pressionar e não dar para o servidor público ficar mais um ano sem reajuste. As condições da inflação, as condições que nos afligem no dia a dia, pode ser o servidor público que ganha um pouco melhor, ou o servidor que ganha menos, que é o nosso caso, que é uma das categorias que ganha menos no serviço público, mas não dá mais para ficar da forma que está. E procuramos construir esse processo de mobilização, postas, após, entre aspas,
o término da pandemia, os custos operacionais do processo de mobilização, né, de pressão no parlamento, pressão no governo. Fomos 2 vezes sabendo que não apostavam nada de resposta concreta, mas tensionamos para que o governo atendesse a gente. Isso é importante, isso mostra o nível da nossa organização. Agora, recentemente, o companheiro Balera lembrou aí, o companheiro esses dados, melhor porque estava acompanhando de forma presencial, né? Nós conseguimos ter aí uma conversa com o relator do orçamento, no sentido de viéssemos a colocar algo para o nosso reajuste para o ano que vem. Mas nós precisamos continuarmos alertas. Precisamos continuar fazendo o processo de mobilização para que a gente consiga efetivamente garantir o nosso índice, né, de reajuste salarial que esteja no orçamento para o ano que vem, realmente iniciarmos um ano com uma certa tranquilidade nessa questão. Um outro elemento importante é a defesa da democracia no nosso país. Nós estamos constantemente, o governo Bolsonaro sinaliza, coloca as posições antidemocráticas, claramente assumindo essa questão. Inclusive, é interessante o período eleitoral, que ontem, não foi ontem, foi anteontem, não sei se vocês observaram, a propaganda deles, ele assumindo que é de direita. Isso é importante. Porque quando ele assumiu e quando ele fez, eu sou neoliberal, quero mais coisas mais liberais e tal, agora não, ele assume que é de direita. Isso é importante de construção de luta da classe trabalhadora, fazendo com que ele viesse também, inclusive, assumir isso e assumir a sua posição antidemocrática, como ele fez em diversos momentos desse país. E aí nós fizemos junto com, né, a sociedade civil organizada, a Carta em Defesa da Democracia, foi ato importante, onde nós estivemos presentes em São Paulo, orientamos a nossa base a assinar essa carta, porque isso faz com que a idade de diálogo, porque a visão dele, inclusive, é proibir até isso que nós estamos fazendo. Combinado com isso, gostaria que todos nós, ao terminar essa atividade, de forma simbólica aqui, assinasse a Carta em Defesa do Serviço Público e dos servidores, que nós começamos na semana passada. É importante fazermos uma campanha para que a gente consiga chegar no dia 14 de setembro, é a data marco para a gente termos aí, quem sabe, 1.000 milhões de assinaturas em defesa do serviço público e servidores. Aí nós, servidores, nós, lideranças, temos que dar o exemplo para convencer, inclusive, as nossas bases e cobrar dos parlamentares, das autoridades da área cultural como todo, a defesa do serviço público nesse país, com todo o desgaste que o Bolsonaro fez, com redução no orçamento da área da educação e da saúde. Nós estamos chegando aí na ordem de 1 milhão de pessoas mortas no nosso país. Porque esses companheiros da área da saúde, e nós mesmo não sendo da área da saúde, nos envolvemos para salvar a vida, não foi brincadeira. E nós das universidades, que temos aí um largo número de trabalhadores nos nossos universitários, temos que estar sempre lembrando da importância desse serviço e desses servidores. E aí, meus companheiros e companheiras, esse é o quadro que nós estamos vivendo. Balizado nesse quadro, a FASUBRA, né, tirou na sua última plenária presencial, última e primeira pós-pandemia, entre aspas, pandemia, por grande maioria, aprovamos apoio à candidatura Lula, entendendo que é a única candidatura que pode efetivamente derrotar o Bolsonaro. Sabemos das dificuldades das relações de trabalho, mas a federação tirou essa posição no entendimento que
além de construir o processo, estar no processo de mobilização, era importante orientar nossas bases, nossos apoio à candidatura a Lula para derrotar, inclusive, Bolsonaro no primeiro turno. E aí, meus companheiros, minhas companheiras, eu não vou entrar na análise das últimas pesquisas, que a melhor forma de dar resposta é construir a campanha fora Bolsonaro nas ruas e apoio à candidatura Lula para derrotar, inclusive, Bolsonaro no primeiro turno. O que é que nós achamos que é importante de imediato derrotar logo no primeiro turno? Primeiro que nós abriremos o franco da disputa para o segundo turno e nós sabemos como é que essa direita desse país, como é que o neoliberalismo desse país vai fazer para derrotar Lula no segundo turno. Então nós queremos apostar nisso, estamos apostando nisso. E aí é constituir comitê de bairros, cobrar dos parlamentares efetivamente esse processo de mobilização, dialogar com a sociedade, dizer para a sociedade o crime que esse governo fez e está fazendo para o povo brasileiro e que nós não podemos mais permitir que esse governo seja reeleito. Em especial nós servidores, porque o governo já disse ontem, foi anteontem, que é a reforma administrativa. Redução do orçamento das universidades é terrível. Falando em universidade, como é que é a nossa realidade que nós vivemos? É terrível. Né? De lá, não tem concurso de nada, ou seja, é de fato a destruição do serviço público. Por isso nós achamos que é importante apostar nessa derrotada do Bolsonaro, tanto nas ruas, nas eleições. Isso não significa dizer que todos os nossos problemas hoje... Eu sou daqueles também que não acredito que no dia presidente os problemas estão resolvidos. Primeiro, que o governo Lula vai receber um governo falido economicamente. Um governo destruído perante organismos internacionais, que temos que fazer a recuperação disso. Mas também nós não podemos esquecer que por mais que tenha um governo que se aproxime mais das nossas posições, é um governo que acabou fazendo diversas coalizões, justamente na perspectiva de derrotar Bolsonaro. E nós temos que estarmos atentos ao governo a avançar no processo de mobilização. Agora, tem uma questão que nós não podemos vacilar. O governo Bolsonaro é de portas fechadas. E o governo do presidente, nós queremos e acreditamos, e já demonstrou isso, construir diálogo, construir perspectiva, mudança de carreira e assim por diante. Mas essa é uma possibilidade real. E tem uma outra possibilidade real, que é de portas fechadas. Então nós entendemos que é importante aqui que esse debate... E nós, entendendo isso, estamos, inclusive, no decorrer desse mês de setembro, com uma ou duas, no máximo 3 companheiros, acompanhando a movimentação em Brasília, porque achamos que agora é fundamental estarmos no nosso local de trabalho, nas nossas bases, fazendo campanha. Não na perspectiva que vamos resolver todo o nosso problema, mas na perspectiva de derrotar Bolsonaro. Combinado com antes, vamos ter os gritos dos excluídos, acho que é importante a todos construirmos um ato de forma unitária, que é a leitura da Carta em Defesa do Serviço Público e dos seus servidades. Agora, para o mês de setembro, ela vai dar um impulso na nossa mobilização, tensão no parlamento, porque qualquer perspectiva após as eleições de caminhar a reforma administrativa, nós temos que estarmos pressionando com esses parlamentares que existem hoje, que é os eleitos, e aí o sacana, ganhando ou não, poderá querer encaminhar a reforma administrativa, que tem os seus interesses, inclusive financeiros. Conclua, Zé. Por isso que é importante nós continuarmos mobilizados. Parabéns a todos e a todas. Obrigado aí, Wellington e demais companheiros da direção do sindicato. Um forte abraço a todos e a todas.
Agora nós vamos chamar Antônio Alves Neto, que também é da coordenação geral da FASUBRA. Toninho, você tem 15 minutos. Bom dia, Wellington. Aqui eu saúdo a toda a direção do Sintufes. Eu vi aqui no vídeo a Luar, o Skitter, o Solis, o Ivan, o Magés, que passou por aí, que foi ex-diretor, companheiro Luiz. Uma saudação a todos vocês aí da direção, uma saudação dos companheiros da UFES. Também quero deixar aqui um abraço a todos os companheiros que fazem parte da mesa, companheiro Barella, Rogério, tenho o prazer de ouvir aqui, Zé Maria, meu companheiro da direção nacional. Poderia deixar de começar essa análise sem falar antes uma breve pincelada aí da política internacional. Acho que já foi apresentado aqui, nós estamos centrados diante de uma guerra de peso desproporcional, né, da Rússia com a Ucrânia, de expansionismo que gera, obviamente, estabilidade econômica nos países de primeiro mundo, em especial da Europa, mas também esses países se utilizam dessa guerra para sustentar a sua economia. É bom dizer que os Estados Unidos se calca na economia sobre a base armamentista, e por isso também insufla o outro lado para que consiga movimentar também o seu processo econômico, que, em determinado momento, viveu um processo de crise e tenta sair dessa crise de recessão, inclusive, que passou durante o período por conta da disputa do mercado mundial. Então, acho que é importante a gente ressaltar isso, embora a FASUBRA ainda não tenha retirado uma posição, e por isso eu não vou avançar nesse debate, mas é importante dizer que essa guerra alimenta, em outros países da Europa e da América, né, a possibilidade econômica de expandir também o seu mercado no mundo. Né? E isso também contribui, de uma certa forma, no primeiro momento, da economia brasileira ter uma caída, mas, no segundo momento, a economia conseguir aumentar por conta da política de vendas dos nossos produtos para fora do país, ou seja, a exportação brasileira cresce devido à crise, principalmente na questão do agronegócio do país. Então, historicamente, quando tem guerra no mundo, a gente sabe que a economia brasileira consegue avançar em determinado momento. Mas é importante a gente também ter esse cenário, não vou me aprofundar muito nisso, mas é importante ter esse olhar nesse cenário. Acho que também, internacionalmente, é importante citar aqui o que aconteceu ontem com a vice-presidente da Argentina, a Kirchner, né, Cristina Kirchner. Acho que isso é importante do ponto de vista do aumento da violência que a gente está vivendo no processo da disputa da política no Brasil, na América Latina e, quiçá, no mundo. Não é qualquer coisa, né, uma vice-presidente sofrer uma ameaça de morte da forma que foi colocada ontem, com uma arma na cabeça, e a arma acabou falhando nesse processo. Acho que aqui no Brasil, nós podemos chegar a essa avaliação de 6 meses, 6 anos de uma política de ultraliberal, de ultradireita, que nós atravessamos no pós-golpe da ex-presidenta Dilma. Fazem 6 anos que nós estamos numa luta de resistência, que não é pouca coisa, mas numa política que avança cada vez mais. Esse processo começou com o governo Temer, com o seu projeto Ponte para o Futuro, que abriu um período reacionário no país, com a retirada de direitos trabalhistas e sociais. A partir daí, o ataque ao direito à classe trabalhadora, com o fim do Ministério do Trabalho, com a emenda constitucional 95, com a reforma da Previdência. Temer só não avançou mais na sua reforma por conta de não ter a popularidade necessária para poder fazer as suas ações e nem o apoio de parte do empresariado brasileiro e parte dos parlamentares colocados nos 2 anos do seu governo. Mas preparou um processo e pavimentou um processo para que o governo Bolsonaro, de extrema-direita, abrisse uma linha de conservadorismo, de ultradireita no país. É bom lembrar que Bolsonaro foi eleito num tripé político de campanha que se baseava no fim da corrupção, com Moro à frente de um superministério, a recuperação da economia com o superministro Guedes
e a política de costumes, calcada na lógica dos evangélicos pentecostais. Né? O fim da corrupção ruiu, desse tripé algumas coisas ruíram. O fim da corrupção é uma delas. Né? Moro mostrou-se ao que veio, né? Depois a gente acompanhou o processo do ministro Salles frente ao meio ambiente, na corrupção do próprio ministro, a corrupção da própria família de Bolsonaro, dos filhos, das ex-esposas, né? Do cheque da própria esposa, e agora a denúncia que se consolida nesse momento, né? Da compra de imóveis da família do clã Bolsonaro. E então a primeira política ruiu. A segunda política da economia, quando o Guedes assume e diz que vai entregar todas as estatais e a partir daí vai chover dólar no Brasil, né, para alegria dos empresários, também ruiu ao longo do tempo. Né? A gente já percebeu que a economia brasileira não avançou de acordo com o que Guedes apontava, o aumento do desemprego no país, 14 milhões de desempregados, 5 milhões de desalento, um processo de 33 milhões de famílias passando fome ou extrema miséria no país, crise social, a crise da pandemia, sem resposta à geração de emprego, sem resposta ao crescimento econômico do país, que se reflete agora, mas vou tocar mais lá na frente, com o processo que o governo tem feito agora de políticas sociais. Mas os 3 primeiros anos de governo Bolsonaro, ou os 3 primeiros anos e meio de governo Bolsonaro, aconteceu bem o que o Guedes apontou no começo da sua gestão. Portanto, sobrou para o Bolsonaro a política dos costumes, né? Família, tradição, propriedade, calcado na política dos evangélicos. E aqui eu não estou falando de todos os evangélicos, me desculpe se tiver algum evangélico na sala, mas eu estou dizendo especificamente dos evangélicos que se aproximaram desse governo, em especial o projeto dos evangélicos pentecostais do país, que buscam um espaço na política e buscam um espaço no poder, no Supremo Tribunal, no Parlamento, como está colocado nos dias de hoje. A base do governo Bolsonaro, ele é dividido em 4 setores na prática, né? O bolsonarismo raiz, que a gente vê aí com a família, o clã Bolsonaro, o partido militar, que se consolida agora nesse processo eleitoral, o centrão, que se aproximou do governo e foi cooptado a partir da política da ação de terras, do crédito, e a direita estatal desse país, setores do agronegócio e a bancada da bala, que se aproxima do governo. Então, é um governo fracionado dentro da sua disputa e que é autofágico, que vai se disputando entre si e tentando se engolir nessa disputa de quem tem mais poder. Né? O Brasil de Bolsonaro é um filme de horror com requintes de crueldade. Né? Esses elementos aqui apontados, né, mostra a fragilidade de um governo que ainda mantém na sua base 22% de pessoas seguras que apoiam esse governo, por conta das suas políticas estabelecidas, né? Política de desmonte do Estado brasileiro, a destruição das liberdades democráticas, o aumento das milícias no país, a precarização, o descumprimento da Constituição e as ameaças do golpe. Esse governo é um governo que visa, dentro do seu projeto, almejar o poder absoluto. E, por isso, não está descartado um processo de golpe de Estado nesse país. Aliás, o Bolsonaro perca a eleição, né, não deixar com que o outro candidato, nesse caso Lula, tome posse no dia 1º de janeiro. Isso não sou eu que diz, né? O professor Marcos Nobre da Unicamp, que é um estudioso da área, defende muito essa tese e eu acho que a gente tem que estar atento a esse cenário. Portanto, Bolsonaro, a partir daí, constrói uma lógica e estabelece uma guerra contra alguns setores do país. Eu vou citar aqui, em especial, 3 setores estabelecidos por Bolsonaro, que ele estabeleceu a guerra. E aqui eu digo
e costumo dizer em todo debate, guerra porque Bolsonaro é um militar e pensa com a cabeça de militar. O que pensa o militar? O militar pensa em estabelecer guerras para vender armas, que é a lógica da política armamentista por esse governo, né, para que as pessoas se matem, e depois tenta estabelecer uma lógica de vender os remédios que vão curar aqueles que sobreviverem de uma guerra estabelecida. Seja ela armamentista, ou seja a guerra contra a pandemia, que Bolsonaro tentou estabelecer aqui, a venda da cloroquina para aqueles que sobrevivessem à pandemia. Então, é uma lógica militar, e a gente tem que ter isso como consciência. E as outras guerras estabelecidas aqui por Bolsonaro, está estabelecida uma guerra cultural contra o Estado brasileiro, contra a universidade, contra a ciência e tecnologia, como diria o professor Roberto Ler, da UFRJ. A guerra cultural da negação da vacina, a guerra cultural pelos cortes de verba da pesquisa, pelos cortes de verba das universidades, como o Zé Maria já citou aqui, né? E o negacionismo na lógica da vacinação dos trabalhadores da população brasileira. São 682 mil mortes causadas por esse governo genocida. Então, essa guerra cultural, Bolsonaro busca aprofundar a cada dia mais, busca avançar a cada dia mais, porque a partir daí ele tem controle sobre a população brasileira, seja da forma do medo, seja da forma do controle social, educacional do país. A segunda guerra estabelecida por Bolsonaro é a guerra contra os poderes do país, né? A guerra contra os ministros, em especial Alexandre de Moraes, né? A crítica à urna eletrônica e a ameaça a golpe do Estado, como eu aqui coloquei. Então, essa é a segunda guerra estabelecida por Bolsonaro para desqualificar o processo eleitoral. A terceira guerra é a guerra contra a população brasileira. É nós e eles, como disse o ex-presidente Lula na sua entrevista da Rede Globo. E Bolsonaro trata muito bem isso, né? É o governo com quem está com ele e quem está contra ele. Ou seja, quem está contra ele são todos aqueles que defendem a democracia no país. Nesses últimos 5 minutos que eu tenho aqui, Wellington, eu quero citar aqui qual é o nosso desafio e qual é a nossa tarefa. É óbvio que nós estamos diante de um processo eleitoral que nos coloca uma disputa central no país. Essa eleição não é uma eleição como ocorreu nos últimos anos do Brasil, que estava dentro do âmbito democrático, dentro de disputa de debate de ideias, dentro da disputa de um processo de reconhecer democraticamente o que nós estamos discutindo aqui. Essa é uma disputa de eleição contra o fascismo. É isso que está estabelecido. Contra o fim dos direitos democráticos, contra o fim da liberdade democrática, contra o aumento da violência, contra o ataque aos negros, às mulheres, aos LGBTs do país. Essa é a disputa eleitoral que está estabelecida. E se caso o Bolsonaro ganhar, será um desastre para o país. Porque é o desmonte do Estado brasileiro. Esse Estado, que hoje ainda é pouco para atender a população em situação de vulnerabilidade, mas é um Estado que atende a população. É a entrega do patrimônio da sociedade brasileira. É a possibilidade de empresários no país voltarem a pensar em dar golpe de Estado no país. Então, é essa disputa que está estabelecida. E, por isso, a Fazubra, por questão estratégica, que já foi colocado aqui, apostou no seu processo de apoio à candidatura Lula. Não desqualificando as candidaturas do campo da esquerda, porque nós entendemos aqui que são importantes no processo de disputa nacional, mas por entender que a possibilidade do governo Lula abre uma nova janela democrática no país para que nós possamos retornar às ruas e fazer o processo de disputa colocado de ideias e de projetos. Esse é o eixo central. É óbvio aqui que todo mundo sabe que o governo Lula não vai resolver todos os problemas, até porque volta com uma aliança talvez ainda mais problemática que foi o seu governo anterior. Mas volta num processo de entender também que vai precisar
da base social, da classe trabalhadora, para garantir os seus 4 anos de mandato. E eu acho que esse é o nosso desafio, retomar o processo de mobilização de rua, fazer o processo de enfrentamento, construir projetos para que haja disputa de fato e eleger parlamentares comprometidos com a luta da classe trabalhadora, em especial do serviço público desse país. Porque a bancada do boi, da bala e da Bíblia tende a aumentar, porque esses tentam enganar a comunidade e a sociedade brasileira, inclusive fazendo campanha descolada do bolsonarismo, descolada do setor Bolsonaro e da ultradireita para tentar enganar a população. Então, é fundamental que nós estejamos atentos nesse processo eleitoral e eleger companheiros comprometidos com a luta da classe trabalhadora. E esse desafio colocado, e obviamente, nós vamos ter espaço para discutir isso, está calcado também no processo antes da eleição. Ou seja, os 6 meses, os 3 meses, 4 meses, que vai estar estabelecido depois do dia 3 de outubro ou depois do dia 28 de outubro, caso haja o segundo turno. E a nossa tarefa é voltar às ruas agora para que não haja segundo turno, porque isso legitima a vitória do governo Lula e não deixa nenhuma dúvida para que Bolsonaro ousa dizer que a urna eletrônica é enganosa e ele, portanto, vai dar um golpe no país a partir de 1º de janeiro. Vencendo o primeiro turno é estratégico e é fundamental, mas caso isso não ocorra, a nossa tarefa é estar na rua nesse período para que garantir o processo de vitória de Lula no segundo turno, acompanhando o calendário que já foi apontado aqui, 7 de setembro, 10 de setembro, mas eu acho que o mês de setembro e outubro é o mês de nós criarmos movimentos intensos na rua para ganhar voto, para virar voto, e mais do que isso, para que nós retomemos, né, a consciência de luta do conjunto dos trabalhadores que hoje está numa situação de vulnerabilidade. Concluo por aqui, Wellington, vou deixar as outras questões aqui, né, para que a gente possa fazer o debate junto aos companheiros e companheiras que estão aí presentes. Perfeito, Toninho. Toninho, Zé Maria, Barela e Rogério. Obrigado aí por essa participação com a gente. A gente vai abrir aqui e depois a gente vai dar 5 minutos para cada um de vocês para fazer as considerações finais. E aí a gente abre aqui para o plenário se manifestar, alguém que queira se manifestar. 3 minutos. Skitter, aqui, ó. Então, primeiro, bom dia, companheiras e companheiros. Bom dia, os camaradas aí que estão contribuindo conosco no debate. Barela, Toninho, Zé Maria, Rogério. Queria trazer algumas questões que me parecem que são importantes ressaltar de tudo que já foi apresentado, né? Primeiro e mais importante, a necessidade e a urgência de derrotar e botar para fora o governo Bolsonaro, né? Então, esse governo é um governo que demonstrou que ele está a serviço dos ricos, está a serviço dos patrões, está a serviço da morte, está a serviço da destruição do serviço público, né? Então, é um governo que é necessariamente nosso adversário. E uma das pautas principais que nós enfrentamos a esse governo, né, além da reforma da Previdência, que foi uma luta muito dura, né, foi a luta contra a reforma administrativa, né? E acho que a gente conseguiu travar um movimento muito forte, né? Conseguimos realizá-lo de modo articulado, né? Aqui no Estado, inclusive, fizemos uma ampla frente com diversas entidades do serviço público, da esfera estadual, municipal e entidades também da esfera federal. Né? Muita gente foi enviada para Brasília para aquelas manifestações, fazer pressão no Congresso, e desse processo a gente conseguiu, né, paralisar a tramitação da reforma administrativa. Então, acho que foi uma luta muito importante. Mas nós temos que estar atento que, independente do resultado das eleições, e mesmo derrubando Bolsonaro, né, as outras candidaturas, por estarem defendendo o mesmo programa econômico, né, de favorecimento dos ricos em detrimento dos trabalhadores, também estão se comprometendo a colocar a reforma administrativa na pauta. O Lula, inclusive, em reunião com empresários, chegou a assumir esse compromisso. Ainda que a gente pode dizer, mas não vai ser exatamente igual.
né? Mas vamos falar a verdade, a reforma da Previdência também teve lá uma certa diferença, mas a Dilma já queria fazer a reforma da Previdência lá atrás, né? Então é muito importante que a gente continue, enquanto movimento, enquanto sindicato, garantindo a nossa independência. Seja quem for eleito, é muito importante derrotar Bolsonaro, mas seja quem for eleito, o sindicato tem que continuar tendo sua independência, continuar tendo o interesse da categoria dos trabalhadores, das trabalhadoras, como prioridade, mais do que a sustentação política do governo A ou do governo B. Essa é a característica e a natureza do movimento sindical. E é fundamental que a gente continue garantindo esse perfil, né? E a luta contra a reforma administrativa é um exemplo de como que nós temos que nos colocar. Ah, podemos votar em A, votar em B, queremos derrotar Bolsonaro, isso tem unidade, mas assim que entrar o próximo governo, a nossa pauta é a nossa prioridade, a garantia das condições de vida, né, salário e condições de trabalho para a nossa categoria são a nossa prioridade, é a tarefa principal dos Sintufes, né, e da nossa base aí dos técnicos administrativos. Obrigado, Skitter. Tem mais alguém? Luiz, por favor. Bom dia a todas e todas. Saudar os companheiros convidados, né? O companheiro Barela, o companheiro Rogério, Zé Maria, Toninho. Seguindo o raciocínio do Skitter, eu queria dizer, principalmente aos companheiros da federação, que nós fizemos um debate interno, né, na direção, e com muita tranquilidade nós aprovamos um documento que está saindo agora no nosso jornal, onde faz uma caracterização do prejuízo, né, para esse país, toda a população, dos trabalhadores, né, de um governo um desgoverno que dispensa comentário. E aí nós listamos, além de todo o prejuízo ao país e aos trabalhadores, o que devemos fazer para superar, né? Caracterizamos que a vida piorou pós-golpe, né, pós a saída de Dilma, mas que, para sermos consequentes com a afirmação que o golpe foi para retirar o direito dos trabalhadores, e que não venhamos a cair nessa condição que o Skitter lembrou muito bem, que são as reformas, é necessário que reveja, né, todo o saco de maldade que esse país teve, né? Desde aquelas comissões que foram para a lata do lixo, que inviabilizou todos os debates e os avanços, né, nos diversos setores sociais, mas também as reformas que retiraram o direito, reforma trabalhista, a reforma da previdenciária, enfim, extremamente importante a vitória, né, para que não fosse concluída a reforma administrativa, mas que a gente precisa seguir dizendo que, de fato, precisamos reformar administrativamente, mas é no intuito de melhorar o serviço público, mas jamais fazer com que é a pretensão da direita desse país. Portanto, eu acho que são esses e outros itens que nós aprovamos do ponto de vista da economia, do ponto de vista da sustentação do Estado, mas sempre no sentido de melhorar a vida, que é esse o trabalho que nós devemos estar na rua. Então, é nesse sentido, e queria deixar aqui a saudação aos companheiros e seguirmos na luta. Mais alguém? Mais alguém? Bom, não tendo mais ninguém, nenhuma pergunta, a gente vai passar para os 4 palestrantes para fazer as considerações finais e a gente seguir para o próximo bloco, que é análise de conjuntura estadual, com o companheiro André Carvalho e com o companheiro Vinícius. E a gente já repassa para os nossos companheiros que estão fazendo a análise nacional e internacional, que nós estamos no YouTube, né? Entra lá na página do Sintufes e vai conseguir acompanhar o nosso debate aqui. Vou repassar agora, novamente, para o companheiro Barela, e depois Rafael, na sequência Zé Maria, e finalizando com o Toninho. Rogério. Rogério, desculpa, Rogério. É tudo com R, tá resolvido. Falou. Barela, por favor. Bem, gente, eu acho que o debate ele é muito importante.
é fundamental para que a gente possa compreender a situação política que nós vivemos no país, inclusive desde o ponto de vista internacional, como se comporta o capital neste momento. E, evidentemente, que alguns elementos nós temos que destacar desse debate, né? O primeiro é que o capitalismo não resolveu sua crise, que, digamos assim, entrou num processo mais crônico em 2008 e que não consegue, ainda que com todas as transformações, os movimentos, por exemplo, tecnológicos, como, né, a internet 5G agora, as políticas voltadas para o carro elétrico, as mudanças nas relações de trabalho com a superexploração da classe, não consegue voltar aos níveis de crescimento anteriores a 1990. Isso é uma, digamos assim, não é uma determinação, mas é uma identidade da crise que se vive desde lá. Portanto, você só pode dizer que superou quando na medida em que você também tem um crescimento superior ao período anterior. Então, isso significa que segue uma crise ainda bastante profunda, é uma crise que ela tem suas nuances, evidentemente, mas que demonstra, por um lado, que o capital não está conseguindo se desenvolver a pleno, como seria a perspectiva do sistema, que é um sistema calçado na acumulação, e, por outro lado, ele precisa continuar apresentando políticas que atacam a mão de obra no sentido de barateá-la para tentar manter um nível, digamos, razoável de lucratividade para os diversos setores capitalistas, né? Então, essa é a realidade. E os governos todos que se alternam nos países, né, independente da coloração, seguem a lógica de manter essa realidade, ou seja, de tentar equilibrar o sistema capitalista de forma a garantir a remuneração e os privilégios do capital. Então, inclusive os governos, por exemplo, da América Latina, os governos anteriores, caracterizados, digamos assim, como frentes populares, né, ou setores de esquerda, levaram a cabo as políticas neoliberais e as políticas do capital. Evidentemente que traçando uma certa nuance, por exemplo, buscando algumas migalhas que caem da mesa dos exploradores para criar algum tipo de política pública, que a gente chama de políticas compensatórias, que são previstas, inclusive, pelo Banco Mundial e são previstas pelo imperialismo, né? Foi assim com os governos de Lula e com os governos de Dilma Rousseff, né, que propiciaram alguns elementos, né, como Bolsa Família, como a política de cotas, como o acesso à universidade, né, Reúne, ProUni, que inclusive nós, do setor público, criticamos muito, porque, na verdade, boa parte disso são compra de vagas nas universidades privadas, ao invés de investimento nas universidades públicas. Essa foi a política e seguirá sendo, né? Então, quando o Lula, como cita o Schitter, quando o Lula vai para uma reunião com empresários e diz que vai fazer a reforma administrativa que é necessária, não é porque, eu diria até que não é porque o Lula quer, é porque o compromisso assumido pelo PT, pela sua aliança, e justamente agora combinado com um setor que não é marginal da burguesia, nós estamos falando de Alckmin, nós estamos falando de Geraldo Alckmin, o cara que expulsou os trabalhadores e as trabalhadoras com a violência da polícia do Pinheirinho em São José dos Campos. Foi o cara que roubou a merenda das escolas públicas. Foi o cara que perseguiu os professores
no estado de São Paulo. E foi o cara que fez enfrentamentos ao longo dos anos pelo PSDB em polarização com o PT e com Lula e Dilma. Então, essa é a realidade que nós estamos vendo aqui, não é qualquer projeto. É verdade que tem um ponto importante, que são as liberdades democráticas, eu vou concluir, Wellington, que são as liberdades democráticas que nós temos que defender. Agora, o problema é que não é educativo para a classe você não ter um programa econômico e político de desagregação dessa relação do capital, né? E ter um programa que está voltado aos interesses dos ricos e poderosos, sobretudo dos banqueiros. Então, isso é o que há de se lamentar nessa aliança e nesse projeto. E, evidentemente, que nós, né, eu, por exemplo, sou do PSTU, então eu defendo a candidatura da Vera e achamos que a candidatura de um programa revolucionário é necessário como educação para a classe trabalhadora, ao mesmo tempo em que lutamos pelas liberdades democráticas. Uma coisa não cinge a outra, certo? E não achamos que resolver a parada no primeiro turno é o que pode evitar as ações de arroubos antidemocráticos de Bolsonaro. Por fim, Wellington, me desculpe, companheiros e companheiras, ter alongado, é importante a gente registrar que o ambiente para um golpe de Estado, ainda que Bolsonaro queira, não está consolidado no país. As instituições burguesas estão defendendo as liberdades democráticas, porque vigora ainda, enquanto política e enquanto tática para o capital no mundo inteiro, a reação democrática, e não os regimes autoritários. E não é por nada que o Alexandre de Moraes está atrás, né, dos empresários que lançaram aquela nota ali, aquelas discussões todas em WhatsApp, como vocês viram. Então, me parece um exagero achar que nós devemos aqui avançar todos ao ladinho, todo mundo de braços dados, para evitar um golpe do Bolsonaro, e para isso tem que votar em Lula no primeiro turno. Acho que é um rebaixamento desde o ponto de vista de não propiciar que a classe trabalhadora tenha acesso a um programa que seja o seu de fato, porque nem o do Lula, nem o de Bolsonaro, nem de qualquer outro que, fora os demais, os menores que estão aí, representam. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado pelo convite, né? Um abraço para o Rogério, para o Toninho, né? Para o companheiro Zé Maria, e especialmente para o Wellington, que está aí, né, fazendo as vezes de âncora nesse debate. E um abraço aos companheiros e companheiras todas aí do Sintufes. Abraço recebido, Varela. Você de casa, a gente está sempre com você no Confazubra, nas instâncias, nas militâncias de rua. Então, assim, a gente já é íntimo. Varela, brigadão aí. Vou convidar o companheiro Rogério Ferreira, companheiro da Bahia, também para fazer as suas considerações finais. Rogério. Pronto. Primeiro, agradecer pelo convite. Estou disposto aí a outros momentos, né? Foi um prazer enorme estar aqui nessa manhã, no dia 2 de setembro, com todos vocês. Bom, veja só. O principal aspecto do cenário conjuntural é o processo eleitoral, independente da minha vontade. A minha vontade era que houvesse mais mobilização, mais lutas das categorias, mais luta dos setores explorados e oprimidos, e que, em vez de estarmos aqui concentrados no processo eleitoral, estivéssemos fazendo isso com um grau maior de mobilização social. Mas não é o cenário que a gente tem concretamente. O cenário que a gente tem concretamente é um cenário onde as pessoas, inclusive setores avançados da classe trabalhadora, inclusive setores de esquerda da classe trabalhadora, estão depositando as suas fichas e expectativas na candidatura Lula. Não exatamente por ter ilusões com o que será um eventual governo Lula, mas porque o nível de derrota sofrida nos últimos anos foi tão intenso que a lógica, no menos pior, se impôs. E, em alguma medida, fechou o espaço para alternativas políticas mais avançadas sob o ponto de vista da esquerda. Eu quero deixar bem claro aqui, bem destacado, que eu fui internamente no PSOL, um apoiador da pré-candidatura de Glauber,
e o defensor que o PSOL tivesse uma candidatura própria. Eu tenho, claro, uma diferença programática com Varela, porque, do ponto de vista das condições sociais, objetivas do país e subjetivas, não acho que seja viável apresentar um programa ou que ele consiga a simpatia da classe trabalhadora como um programa máximo, só um programa revolucionário. Eu sou defensor de um programa de transição, né, que é um programa que enfrente os monopólios, que enfrente o imperialismo, que enfrente o latifúndio, que democratize as decisões do Estado, mas que não é totalmente socialista. É um programa de transição. Eu sou defensor dessa concepção política geral e, diga-se de passagem, em alguma medida ancorado numa tradição da matriz do companheiro, que é a discussão de programa de transição que o companheiro Trotsky fez historicamente. Mas a questão colocada é que o pessoal tomou uma decisão. Eu não acho que tenha sido uma decisão que não tenha sido razoável. Por quê? Porque o contexto político realmente é um contexto muito difícil, de uma condição defensiva razoável da classe. Eu não sou da tese de que está acabada, que não resiste, que não luta, que não se movimenta. Luta, se movimenta, resiste, tem muito potencial a ser desenvolvido. Esse potencial não se desenvolve porque, em certa medida, falta direção política para isso. É verdade, eu concordo com essa leitura, mas existe uma situação da classe trabalhadora onde ela, os setores, inclusive, mais avançados dela, depositaram as suas expectativas de derrotar Bolsonaro no governo Lula. Então, a perspectiva de apoiar Lula no primeiro turno não é para estar submetido ao discurso, à estratégia programática e geral de Lula. É para ter contato com esses setores, disputar esses setores, também discutir com eles a necessidade de continuarmos na luta, de um programa político mais avançado do que aquele que Lula expressa, e puxar esses setores para o processo de luta política geral e para um projeto mais avançado do que o PT apresenta. Eu concordo com o companheiro que o programa do PT é isso aí, um conjunto de medidas compensatórias. Eu colocaria, assim, as cotas raciais num campo mais à parte dessas políticas, porque eu acho que ela pode, articulada com outras políticas públicas, e é a nossa batalha, é a batalha do movimento negro, diga-se de passagem, ela pode se constituir como elemento estruturante de política de inclusão social e de redução da desigualdade, pode, certo? Isso, claro, depende de uma série de variáveis, que existe uma disputa que nós fazemos, que apoiamos as cotas, ou que somos do movimento negro. Eu sei que o companheiro Varela apoia, inclusive, quanto a uma política importante, mas que nós defendemos que ela tem que ser ter um caráter mais estruturante. E nas nossas condições brasileiras, com essa desigualdade socio-racial histórica que nós temos, elas são fundamentais. Resolvem tudo? Não, não resolve tudo. Mas elas são importantes. Então, eu tiraria um pouco ela dessa dinâmica do compensatório, até porque elas surgiram, as primeiras experiências de aplicação de cotas surgiam entre 2002, 2003, 2004, até antes mesmo do governo Lula ser eleito, inclusive na UFBA, onde eu estudei e participei junto com os companheiros do movimento negro dessa batalha, surgiu antes da própria eleição do governo Lula como fruto de uma vitória do movimento negro. Então, nesse caso específico, eu gosto de destacar essa política, nesse campo da política compensatória, eu gosto de destacar a questão das cotas. O projeto de Lula das cotas, inclusive, é mais rebaixado do que o que foi aprovado na UFBA em 2002. Não é o programa que eu defendo. Mas, enfim, para concluir, dizer, é uma alternativa política difícil, que não é a que eu exatamente queria, mas é a alternativa política que se colocou e a perspectiva que se colocou de dialogar com segmentos avançados da classe trabalhadora. Para concluir, muita gente, muitos segmentos avançados, estão apoiando o Lula, apesar do Lula. Muitos setores não têm ilusão sobre o que é o governo Lula, mas estão na expectativa e na esperança de hierarquizar a tarefa e derrotar Bolsonaro. E depois falar, Lula, vou acertar minhas contas com você depois. Então, esse setor nós queremos disputar, dialogar, construir com eles. É nessa perspectiva que a gente apoia Lula. Não por ter esperança demasiada, achar que vai fazer grande transformação, porque realmente não vai, e coloca um risco, porque não é só não realizar a grande transformação, é alimentar um processo de frustração social que contribua, caso a extrema-direita saia derrotada, para a sua reorganização. Então, é um cenário complexo, eu concordo, é um cenário que a gente não tem que depositar todas as nossas fichas no governo Lula, no eventual governo Lula, que nem eleito está ainda, mas no eventual governo Lula,
mas hoje, hierarquicamente, impõe essa derrota a Bolsonaro nas ruas e nas urnas. Peço desculpa pelo prolongamento do tempo, agradeço mais uma vez, né, os companheiros que estiveram aqui nessa mesa comigo e nos encontramos em outro momento. Companheiro Zé Maria. Primeiro, assim, agradecer. Eu não falei os nomes, mas o meu companheiro Antônio Alves de Souza, esse querido companheiro que tem dividido muitas angústias comigo. Mas, cara, olha só, eu refletindo aqui, ouvindo alguns companheiros aqui, e lembrei o seguinte: nós da FASUBRA, desde janeiro desse ano, tomamos a deliberação de construir a greve, no mínimo, do setor da educação. No mínimo do setor da educação, uma greve para fazer um enfrentamento, já que nós vimos no pico da derrota da reforma administrativa, fazer um enfrentamento para avançar na perspectiva de reajuste salarial. Janeiro. Chegamos agora em julho, primeira quinzena de julho, já realmente não tem condições. Os servidores públicos chegavam, então, nós não temos condições. Um dos motivos, a grande maioria da nossa base, Rogério, com temor de enfrentar esse governo. Um governo que, salvo, não sei se os companheiros têm ideia, mas nós temos hoje 18 interventores em universidade pública desse país. 18. Coisa que a gente não via há muito tempo. Então, muitos com esse temor. Estou dando esse exemplo para mostrar o que é que nós podemos avançar e o que a gente não tivemos que recuar. E a expectativa, e aí eu com companheiros, de apostarmos na eleição do Lula e tentarmos ganhar no primeiro turno, não é que no dia 1º de janeiro vai estar tudo resolvido, nós sabemos que não. A convicção que podemos ir para cima do governo Lula e fazermos a abertura de um diálogo real com a classe trabalhadora. Isso é importante, porque há sinalizações também nisso. É importante que a gente vá para cima do governo Lula e que mude o salário mínimo de R$ 1.300. Tem milhões e milhões de pessoas passando fome nesse país. Tem trabalhador ganhando R$ 1.200 que passam fome. Às vezes, eu acho aqui do Nordeste só tem eu, o Sul e Sudeste não vê a nossa realidade. De ver nas esquinas desse Brasil afora, mas em especial aqui no Nordeste, as pessoas pedindo esmola, coisa que a gente não via há muito tempo. Essa é a realidade imposta para todos nós. Então, nós temos que ter essa cobrança para que o governo também, nós que somos socialistas, pensarmos também nos nossos companheiros que não tem o nível de organização que nós temos. Isso é uma realidade posta. Uma outra realidade, com certeza o Rogério viveu isso. Nós só tínhamos a Universidade Federal do Ceará. Nós temos hoje mais 3 universidades federais no estado do Ceará e mais de 20 campos. Com boa parte, se não a metade, de pessoas oriundo das cotas. Isso é um projeto importante que nós queremos retomar, que nesse governo foi ter retrocesso. Agora nós temos a consciência que, de fato, não é um governo que vai fazer a revolução no outro dia. Mas, aí eu concordo plenamente com o companheiro Spiegel, que falou que não podemos, e nós companheiros, nós não podemos cometer o equívoco que foi cometido quando o Lula assumiu o governo. E aí o companheiro tem razão. Ficou confuso qual era o papel em relação ao governo. E para nós entendemos que vamos, inclusive, com a expectativa que, de fato, a gente consiga eleger Lula, no caso da atual gestão da FASUBRA, vamos ter até maio, ou seja, os 5 primeiros meses dirigindo a FASUBRA, e a nossa posição política
é de que temos que, de chegar em janeiro, já fazemos o processo que nós fizemos, ir para cima do governo, fazer as cobranças, mostrar qual é a nossa concepção de universidade. Inclusive, nós estamos retomando um projeto histórico nosso para que a gente possa tensionar no governo Lula, que é o projeto Universidade Cidadã para os Trabalhadores. Como temos outros projetos, queremos, né, que aconteça o que está acontecendo hoje. Queremos, sim, que o governo invista mais na educação e na saúde. Então, por fim, meus companheiros e companheiras, eu queria só reforçar a decisão política da FASUB. É de apoio à candidatura Lula, mantendo a sua independência, mas também apoio às candidaturas dos companheiros e companheiras, principalmente que são da base das universidades, que estão pleiteando o cargo de deputado estadual, federal, senador, governador. A gente dá esse apoio a esses companheiros. É fundamental que também a gente comece a pensar nisso estrategicamente. Temos, de fato, representantes nesse Brasil afora de... Hoje nós só temos uma trabalhadora de universidade, a origem trabalhadora de universidade, que é a companheira Alice Portugal da Bahia, que você conhece, Rogério, que tem cumprido um papel importante, independente se é do PCdoB ou não, mas cumpre um papel importante para a nossa organização. Né? Queremos ter mais. Estamos apostando, achamos que a Cristina Del Papo tem possibilidade de ser reeleita, achamos que o Marco pode ser eleito, companheiro Lima no Distrito Federal, né? A companheira Tereza Fuge em Pelotas, e o companheiro Espírito aí, não tem problema nenhum em nós declararmos o apoio à candidatura do companheiro ao Senado. Porque, de fato, além de ser técnico administrativo, porque não basta ser técnico administrativo, porque tem técnico administrativo, por incrível que pareça, apoiando o Bolsonaro. É um absurdo. O cara não olhar para a família dele, não olhar para ele e dizer, meu amigo, eu estou 4 anos sem um reajuste. Aliás, foi o único governo que não deu nenhum reajuste para os trabalhadores. Então, acho que um debate desse é importante, principalmente quando está assumindo uma nova direção e quer realmente assumir de forma mais qualificada, e nós estamos tentando ajudar nesse processo. Um forte abraço, Wellington, demais companheiros e companheiras. Toninho. Eu quero encerrar aqui comentando separar duas coisas aqui. Uma, a fala do Skitter, do Luiz, que eu achei bastante importante, que baseia na perspectiva do governo e o papel do movimento sindical. Na perspectiva do governo aqui já foi apresentado, obviamente, nosso processo aqui é não ter ilusão que o governo possa avançar para além do que foi feito nos 2 primeiros anos de gestão do governo Lula e dos 16 anos do governo petista. Óbvio aqui que é uma aliança muito mais ampla e muito mais complexa. Por um outro lado, qual é o papel do movimento sindical? E da FASUBRA, especificamente? Não é ser uma política de extensão do governo, não é ser uma esteira do governo, e sim apresentar políticas e disputar as políticas desse governo nas ruas. Esse é o nosso papel. Tanto é que nós entregamos uma plataforma, a candidatura Lula, que tem a ver com essa foto que o Zé Maria pôs aí. E a plataforma, inclusive que a direção foi criticada, porque não falava de salário, não falava da carreira, é uma plataforma que discute o Estado brasileiro e o projeto de país. Esse é o papel do movimento sindical. Esse é o salto de qualidade do movimento sindical, que a FASUBRA, inclusive, tem discutido no FONASEF. Nós não queremos discutir só salário, nós não queremos discutir as nossas pautas específicas, nós queremos discutir o Estado brasileiro, um projeto de nação, que é o que faltou para os partidos de esquerda nesse país. E aí eu entro no segundo debate proposto aqui pelo Barelli e pelo Rogério. Eu não estou aqui para falar em nome do partido a qual eu milito, o Lula não seria o meu candidato, porque nem filiado ao PT eu sou, mas como eu coloquei aqui anteriormente, nós estamos discutindo aqui a possibilidade de debate de um governo que, se ganhar, vai ser um desastre para o país, vai desmontar o Estado brasileiro, vai entregar o resto das estatais, vai retirar os nossos direitos, né? Vai sobrar para nós, como diz o Ricardo Antunes, o privilégio da servidão, e diante de um governo futuro, diferente, que nós podemos disputar aí a abertura da democracia. E aí, assim, queria dialogar com o Barella, que eu achei bastante desrespeitoso,
dizer que se apostar num golpe de Estado, a possibilidade de golpe de Estado é reduzir o debate. Quem disse isso aqui, como eu citei aqui, é um professor da Unicamp, professor Marcos Nobre, que eu não desqualifico e não acho que é pouca coisa o debate que ele propõe. Acho que precisa conhecer, porque assim, há essa possibilidade colocada, embora não haja condições nesse momento de um golpe no país, mas as condições se criam. E Bolsonaro tem criado condições para que isso ocorra. Não é qualquer coisa. Né? Então, acho que esse debate merece ser aprofundado, e aqui não vai dar tempo, mas merece ser aprofundado. A segunda coisa que eu queria colocar aqui, eu acho muito engraçado a branquitude querer discutir políticas públicas, em especial cotas. Né? E pessoas que, inclusive, desconhecem o processo dos movimentos negros do Brasil. Porque os movimentos negros do Brasil nunca reivindicou cotas. Cotas foi uma invenção do Fernando Henrique Cardoso, diante de uma insurgência que crescia na década de 90 dos movimentos negros do Brasil, que reivindicava reparações, da mesma forma que foi feita com japoneses, da mesma forma que foi feita com judeus, da mesma forma que foi feita com aqueles que fugiram da Segunda Guerra Mundial para o sul do Brasil, e Fernando Henrique Cardoso, percebendo isso, inventou as políticas públicas, criou políticas públicas a partir das cotas para os negros. Agora, vai discutir com a população que está em situação de vulnerabilidade se essas políticas de políticas públicas não contribuem para o seu processo de desenvolvimento. E é óbvio aqui que nós defendemos não só as políticas públicas, mas políticas de Estado. Para que, inclusive, a política de cotas não tenha data de validade, como está acontecendo agora com os 10 anos da política de cotas. Tem que ser política de Estado. Então, a branquitude precisa entender que os negros e as negras desse país reivindicam antes de falar, porque fala coisa que desconhece. E eu também queria dizer aqui, para encerrar, que eu gostaria muito que os partidos de esquerda desse país se unificassem num projeto e criassem viabilidade eleitoral. Isso seria fundamental. Mas o que a gente assiste hoje é que os partidos de esquerda, a qual inclusive eu faço parte, não criou essa viabilidade. A gente não consegue sair do 1%, 2% no máximo. O que falta? Um projeto que nos unifique, que deixe as vaidades de lado, que pense o futuro. É esse que nos falta, já que não está dado as condições de um processo revolucionário no país. Porque a burguesia de direita desse país se unifica. Concluindo, Hélio, se unificam num processo de manter Bolsonaro, num projeto de governo que vai destruir esse país, que vai arrebentar o Estado brasileiro, que vai acabar com o serviço público. Então, nós não estamos discutindo aqui salário, carreira, nós estamos discutindo aqui o nosso emprego, o Estado brasileiro, as condições de atender a população em vulnerabilidade, as condições do direito à democracia. É esse o debate central. E por isso que eu estou insistindo nessa lógica. E por isso, estrategicamente, a Fazubra tirou o apoio à candidatura do Lula, porque isso garante as condições desse debate, desse campo, desse enfrentamento. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Concluo, Wellington, agradecendo aos companheiros da mesa aqui pela paciência e pelo debate de alto nível. Espero que a gente possa aprofundar no segundo momento. E também deixando aqui, Wellington, o parabéns a você, enquanto dirigente nacional que realizou no último período o encontro LGBTQIA+, que também abre uma possibilidade de debate no próximo período, frente a um governo democrático, de enfrentamento contra a morte desse segmento desse país, ter aumentado drasticamente no último período. É disso que nós estamos falando quando nós estamos discutindo aqui eleições 2022. Um abraço a todos e a todas e todos. Espero estar em breve aí junto com vocês presencialmente para fazer mais debates e ouvi-los também, que eu aprendo muito toda vez que eu estou aí no Espírito Santo. Beijo no coração. Obrigado, Toninho. Nós é que agradecemos esse tempo, essas 2 horas de debate aqui com esses 4 palestrantes que nos enriquece a cada momento, né? Isso para nós serve como formação
e fazer essa análise de conjuntura nacional e internacional era de grande importância para o nosso planejamento de direção.